passado, Porto Calvo foi grande produtor de açúcar e chegou a ser a terceira cidade da capitania de Pernambuco. Hoje, Porto Calvo se destaca por preservar um rico tesouro da natureza. Nossa equipe subiu o rio Manguaba para contar essa história para você. Porto Calvo guarda um tesouro e revela sua imponência nas verdes matas e nas doces águas dos 4 rios. Comandatuba, Tapamundé, Mucaitá e principalmente o caudaloso e histórico Manguaba. Nos tempos de ouro, quando chegou a ser a terceira cidade da capitania de Pernambuco, atraiu a atenção dos holandeses. Foi invadida em 1624 e recuperada pelos portugueses 6 anos depois. Era uma época em que o Brasil produzia 600 mil toneladas de açúcar por ano, a especiaria mais cobiçada do mundo. Através do Manguaba chegava gente de toda parte interessada nas potencialidades da região. Por aqui, grandes embarcações transportavam as mercadorias. Desejamos ficar mais íntimos do rio através de uma trilha ecológica e, acima de tudo, histórica. Mas a trilha não começa em Porto Calvo. A nossa trilha começa aqui em Porto de Pedras, vizinho a Porto Calvo, que fica no litoral norte de Alagoas. Inclusive, assim como outros municípios da região, Porto de Pedras pertenceu a Porto Calvo. Nós vamos seguir a rota que era feita no século XVII pelos espanhóis, holandeses, portugueses, que vinham da então capital da capitania de Pernambuco, Olinda, com grandes embarcações em direção a Porto Calvo. Daqui para lá são cerca de 40 quilômetros de navegação, de muita história e de muita beleza. E você está convidado para fazer esse passeio conosco. A maré começa a encher. Momento perfeito para o nosso passeio. Daqui onde o rio se encontra com o mar até o nosso destino são 12 portos. O primeiro é este de onde partimos. Porto de Pedras, conhecido como Porto da Balsa. O que aconteceu então nesse porto? Nesse porto aqui foi onde, depois que Calabar aliou-se com os holandeses, em 1632, ele veio diretamente para Porto Calvo e desembarcou no porto aqui, nesse Lagamar da Raté, em Porto de Pedra, com rumo à sua cidade natal, que é Porto Calvo. Justamente desembarcou com 8 navios sem embarcasse, 300 homens. Logicamente, para tomar conta da sua terra natal e da região que ele achava que deveria ser tomada pelos holandeses, porque achavam uma nação melhor, né? Uma nação mais limpa. Nesse passeio, outros portucalvenses que cresceram ouvindo as histórias e lendas do lugar. Vamos contar com a ajuda deles durante o nosso trajeto. No caminho, as redes de pesca se descortinam das mãos do pescador. Esse acaba de fisgar uma piraroba. Esse rio aqui é o rio Gupinuna. É o rio que divide o município de Porto Calvo com Japaratinga. Aqui do lado direito é Japaratinga e o lado esquerdo já começa o município de Porto Calvo. E aqui do lado esquerdo, Porto de Pedra. Aqui a gente vê os 3 municípios. Estamos exatamente no Delta? Então, exatamente na divisa dos 3 municípios. 3 municípios. Porto Calvo, aí em frente. Os portões estão abertos. São os manguezais quase intocáveis. O mais importante é o manguezal. Porque o manguezal é onde sai toda a riqueza para o mar, né? O oxigênio, a desova dos peixes, alimento dos filhotes. Que o peixe vem de lá, põe aqui e ele preserva aqui. Que esse manguezal aqui, quando a maré enche, ele fica quase 1 metro de água. Aí os peixes desovam lá dentro, que é para proteger as crias, né? Aí tem o caranguejo-sá, tem o gaiamum, tem o chié, tem aquele aratu, tem o bicho do mato que é o guaxinim, que vive direto aí no mangue. Então o rio hoje é bom para pesca? É bom para pesca e é bom para o mar, porque se não existir um rio, um ecossistema desse, também aqui na praia não tem peixe. Você acaba tudo.
Vamos em frente. O universo vai nos surpreendendo. Estamos impressionados pela diversidade da vegetação. Isso é um necessário, o bagre, isso sim, tem mais uma. E nós temos aqui, que nem o IMA veio aqui, o IBAMA, só é no estado de Alagoas o único mangue, ele me disseram, fizeram um levantamento, é o único mangue que tem 4 tipos de manguezal. Tá vendo o manguezal? Ali, o tipo do manguezal, aquele manguezal que parece suspenso. Raiz aérea. Raiz aérea, tá vendo? Ele, tá vendo? E tem um tipo de manguezal que já é fixo no mangue, é o pau, aquele que nasce no mangue, ali tem do outro lado. 4 tipos de vegetação, 4 tipos de manguezal, 4 tipos de mangue. Fomos revivendo a história. Chegamos ao segundo porto, denominado Campolino. Aí daqui a bacia, onde eles vinham, paravam, abacia a barcaça, aí fazia a primeira refeição, saía lá cedo, né? E daqui partiam. Natureza preservada. Nos portos, as barcaças paravam para a pernoite da tripulação. Avistamos mais um, o da Ribeira. Entre um porto e outro, a gente se delicia com histórias e lendas que emergem das águas. A gente sabe que nas igrejas o papel do sino é anunciar missas, batizados, enterros. E em tempo de conflitos, o sino avisa que está chegando o invasor. Então o sentinela bate o sino e a população já se prepara para proteger o seu povoado. Então é assim que começa a lenda do sino, que eu aprendi quando ainda era garoto, ouvindo pessoas idosas, pessoas bem velhinhas do nosso município. E onde está o próximo porto? O quarto, Porto do Castro. Hoje, como a maioria, é ponto de apoio para pescadores. Um rio testemunha de tantos conflitos que marcaram a história do Brasil. Porto Calvo, depois da capital, da capitania, que era Olinda, era a cidade mais importante de Pernambuco. Quando Olinda foi incendiada pelos holandeses, todo o pessoal que estava no Arraial do Bom Jesus correram para Porto Calvo e fundou aqui em Porto Calvo o Arraial Novo do Bom Jesus. O Arraial Novo do Bom Jesus foi fundado aqui em Porto Calvo. Seguimos viagem. Quinta parada, Porto Grande. Mais na frente, Porto de Taba, o sexto. Mas vamos lá. Queremos chegar ao sétimo porto. O nome, Barbaço. Esse porto é importante porque no tempo da invasão holandesa e espanhola, eles vinham com as embarcações com escravos. E vários escravos desciam aqui e no outro porto mais na frente, o sexto porto. É onde iam para a fazenda Tibau, os escravos, e o pessoal subiam aqui para o Caxangá. E muitos moravam aqui também nessa região. A maioria desse povo aqui que mora aqui, a maioria é tudo olhos azuis, galegos. Por falar em galegos, encontramos descendentes da raça. A galeguinha chega desconfiada, mas logo se acostuma com a nossa presença. Depois se aproximam outras de outras raças, a mistura herdada dos índios, negros e portugueses. Esse é o povo brasileiro. Deixamos o Barbaço e passamos pelo Caxangá, o oitavo porto. Aqui é onde desembarcava o pessoal mais, claro, né? Lá embaixo no Barbaço era os escravos e aqui os holandeses, os portugueses. Eles viviam aqui em cima, o povoado ali, o povoado Caxangá. Aquela parte ali. Ali é o povoado onde vivia o pessoal branco, de olhos azuis, descendente de holandeses, maioria. Tem umas casinhas que pega ali dentro, né? Aquele alto. Décimo porto. Aqui era onde funcionava o engenho estaleiro, um dos engenhos de Calabar. Onde ficava o antigo engenho, as ruínas e algumas casas que formam um povoado. A cana-de-açúcar ainda impera. Aliás, os primeiros proprietários do lugar procuraram fazer as derrubadas das matas e plantar cana-de-açúcar, surgindo os engenhos manguês, que sustentaram a economia alagoana durante 4 séculos.
até serem substituídos pelas usinas. Aqui, revivemos a história de um passado de conquistas e tragédias. Deixamos o lugar em direção ao 11º porto, Camboa. Avistamos a antiga Sesmaria. Que vista privilegiada tiveram os invasores. Sabe como se chamava a cidade? Bom Sucesso. Depois, Santo Antônio dos Quatro Rios. Chegamos no 12º porto, Porto Calvo. E você sabe a origem do nome? Diziam que aqui nesse porto vivia um velho calvo. A história sobre a origem do nome é essa mesma e não tem outra versão. O bom de tudo é que a navegação continua na imaginação do povo. Mais uma lenda para encerrar a nossa trilha. Lá atrás, a igreja de Nossa Senhora da Conceição, e nela dorme uma serpente. Diz que chegou aqui um padre na cidade, que era português, e encontrou aqui a devoção a Santo Antônio. E ele queria trocar o santo por Nossa Senhora da Apresentação, que é uma santa portuguesa. Então colocou lá no altar-mor, no trono principal, a padroeira, e disse: olha, se alguém tirar essa santa daqui, a serpente vai sair e vai começar a devorar os moradores da cidade. Então essa foi a lenda que a gente viu sobre a serpente. Então a cabeça da serpente estava debaixo do pé da padroeira. Ela estava aprisionando a serpente. E se alguém, algum incrédulo, tirasse a santa do lugar, a serpente ia ser solta e ia começar a devorar a população. Essa é a lenda da serpente.